Graças a Deus por esse dia 3 de junho de 26. Senhor, aqui eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de amor. A sua misericórdia, meu Pai, para cada um de nós, ela dura para sempre. O amor do Senhor para conosco, meu Pai, jamais acaba, porque estamos já no Senhor aqui, nesse plano aqui, nessa terra, onde aqui ela manda leite e mel, onde aqui nós vivemos, ó Pai, um pedacinho do céu, que é o nosso coração, com essa dádiva, com esse alimento sólido e perfeito que vem do coração do Senhor, meu Pai. Por isso o Senhor falou na tua palavra, através do apóstolo Paulo, meu Pai, que tudo nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. E o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor sempre supriu, só que muitas vezes nós, que aqui estamos perante o Senhor, não observamos a Tua palavra, não entendemos a Tua palavra. E vivíamos, ó Pai, na mão de homens, homens estes que não ensinavam a palavra como ela deve ser ensinada, em espírito e verdade, porque o Senhor fez aqui igrejas. O Senhor disse na tua palavra que não entrou em santuário feito muçulmana, Pai, para que o Senhor hoje entrasse no coração de cada um de nós, que é o entendimento da palavra. O Senhor nos deu entendimento, esse poder do Evangelho, que é verdadeiro, é puro, e veio do céu, do teu coração, para o nosso coração. Por isso aqui temos o Espírito Santo, que o Senhor nos concedeu. Atos capítulo 2, versículo 1 e 5 de Romanos, nos foi otorgado de graça, Pai, para que aqui não venhamos pagar pedágio a ninguém, Pai, porque aqui a palavra é pura, não tem fermento, aqui o alimento é sólido e verdadeiro, não está com validade vencida. Aqui a palavra é viva e eficaz, e corta e divide alma e espírito, e ela é apta aos corações. Meu Pai, obrigado por tudo, meu Deus, que o Senhor nos conceda um dia de quarta-feira maravilhoso, no teu santo nome. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Esse é um lindo louvor, preparado com amor. Hoje eu entendo que a palavra de Deus me revelou, pois Cristo Jesus, Ele é o meu grande amor. Esse é um lindo louvor, preparado com amor. Hoje eu entendo que a palavra de Deus me revelou, pois Cristo Jesus, Ele é o meu grande amor. Mas eu devo sempre me lembrar que o mundo que eu vivia me fez muito chorar. Muitas dores eu senti naquele momento, até sem poder falar. Cristo Jesus entrou no meu coração. Parei de sofrer e parei de chorar. Agora que você me vê orando e louvando meu Senhor, Evangelho da graça com poder e muito amor. Agora que você me vê orando e louvando meu Senhor, Evangelho da graça com poder e muito amor. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra pura, viva e eficaz, que nós aqui pregamos o Evangelho. Aqui nós expomos a palavra, lemos e chegamos ao entendimento. Jesus fez de todos nós, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Então aqui tem uma igreja e tem um pastor. Todos nós somos uma igreja. E ele só é o pastor de toda a igreja. Todas essas vidas que aqui ouvem a palavra de Deus, congregam em vários lugares, é um pastor que é ele. E uma igreja que somos nós. Ele falou, ele foi bem claro, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, para que ele viesse depois da cruz, como cabeça da igreja, e aqui vivesse, e aqui
permanecesse até o fim de nossos dias aqui nessa terra, para que nós possamos estar com Ele para sempre. Já começando por aqui, os galardões já aqui, na tua vida, com esse entendimento, que você vai entender agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 24. A missão de Paulo, o ministério do Evangelho. Então, nós sabemos aqui, que eu sempre estou falando, né? Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo separado para o Evangelho, para o ministério, o Evangelho da graça. A escritura se cumpriu na cruz, Lucas capítulo 24, 44, antes da cruz, depois da cruz, chegou o Evangelho, para que aqui você não permaneça em uma religião, sacrificando, dando seu tudo, buscando o Espírito Santo. Aqui você sabe que o Espírito Santo desceu do céu e mora no nosso coração. Ele foi bem claro antes da cruz. João capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, passou pela cruz e mora hoje no nosso coração. Por isso, não é difícil entender a graça, é só você focar e entender essa maravilha. Vamos lá. Colossenses 1, 24. Perdão. 1, 24 de Colossenses. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Então, Paulo está escrevendo, né? Cristo, né? Passou por aflição, pela cruz, e, ao vir, trouxe a fé e a promessa. Romanos capítulo 4, 14. Então, já veio a promessa e a fé para nós. Se a fé e a promessa já veio, Jesus já veio. E não virá e levar todos nós lá para o céu como boneco, né? Como arrebatamento, né? Que eles aí informam que vai haver o arrebatamento. Não. Você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Está com Cristo aqui já nessa manhã. Que é Colossenses 1,13. Então, Colossenses está até aqui, Colossenses 1,13 aqui. 13, né? Dando graças a Deus Pai para 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então aqui temos o Deus vivo, porque o Filho entregou o reino ao Pai, o Pai veio e nos ensina aqui, sendo nós a igreja, ele aqui o cabeça, um pastor e uma igreja. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne, a favor do seu corpo, o nosso corpo aqui é o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele aqui é o cabeça, um pastor e uma igreja. João, capítulo 10, versículo 16. Está ali, bem claro para você entender. 25. Da qual me tornei ministro, Paulo é ministro do Evangelho, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Deus confiou em Paulo, por quê? Deus não chamara Pedro, nem Tiago, nem João. Eles foram para os judeus, para a circuncisão, e Paulo para a circuncisão, o gentio. Por isso ele confiou em Paulo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então a palavra de Deus se cumpriu, né? Até o templo cair, Mateus 24, 1, ali se cumpriu tudo que teria que se cumprir. Aí João fica para escrever 7 igrejas da Ásia. E nós, com aqui o Espírito Santo, possamos ali entender e trazer revelação para nós. 26. O ministério que estiver oculto. Então, tudo isso aqui estava oculto. Como agora foi revelado, né, a polêmica do dízimo, que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, então eles querem colocar o dízimo como dinheiro. Por quê? Eu também não sabia disso. Agora eu estou sabendo. A Santa Ceia, pão e suco, sempre foi uma simbologia. Também não informaram isso. Batismo nas águas, né? Era, de repente, pecado antes da cruz. Então, também não informaram isso. O batismo da cruz, Romanos capítulo 6, 3 e 4, ali ficou o nosso velho homem, para que aqui entrássemos nessa palavra aqui e nos regozijássemos. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, a todos nós que temos aqui. Deu a nós, não deu aquele que está lá fora, né? Em outra religião ou em outra dispensação, não. Aqui, Deus trouxe Paulo para nós nos entendermos aqui com a palavra dele. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
Então, aqui já estamos já com a esperança, com a fé, com a promessa, com a revelação, com o amor, com o perdão no nosso coração. 28. O qual nos anunciamos advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Então tem igreja aí que expulsa, bota de castigo, diz que você não é mais de Deus, ele diz que você está desigrejado, está desesperado, não sabe fazer. Não, você entrou aqui, você descansa, porque é um descanso para o povo que é filho de Deus, que é Hebreus capítulo 4, versículo 1, 29 agora. Para isso aqui, eu também me afadigo, Paulo se afadigava, né? Esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Por isso 4,12 de Hebreus, palavra viva e eficaz, que penetra e divide alma e espírito juntas e medula. Então aqui, segundo Coríntios 5,16, 5,18, né? Ali somos a igreja é um pastor. Ele é o cabeça, aqui é a igreja. Então aqui é a reconciliação com Deus. Então muitos irmãos aí são pastores, o pastor lhe ungiu com óleo, com azeite, você agora é pastor e faz comércio com a palavra de Deus. E Deus não ensinou isso, ele falou, eu não ensinei isso, vocês são depois da cruz, vocês serão, né, casa de oração. Né? Então eles fazem comércio e ficam bem aí pensando que estão reinando em vida. Mas para reinar em vida tem que estar debaixo da graça do Evangelho. Romanos capítulo 5, 17. Então aqui é a reconciliação. Não é aceitar Jesus, né? Eu aceitei Jesus, passei pelas águas, tomei Santa Ceia, dei dízimo como dinheiro, tudo isso aí eu fiz. Mas de alguns anos para cá, eu comecei a entender o Evangelho, né? E aqui comi a palavra viva, que é pura e eficaz. E ela aqui, né, faz presença no meu coração, na minha vida, para que eu aqui permaneça firme e não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, só para frente, onde está o Cristo, no meu coração, na minha vida. 5,18 de 2 Coríntios, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você entra aqui, você não sai mais de Cristo. Você aqui aprende com Ele. Ele é teu professor, Ele é teu pastor, é o teu provedor, é o teu amor. Ele é tudo de bom aqui dentro, no teu interior. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, lá, antes da cruz, transgrediam a lei de Moisés, transgrediam a lei. Não permanecia firme na graça. É por isso que você lê Romanos 10, 21, eles eram um povo rebelde e contradizente. Não obedecia a Deus e nem a Jesus Cristo, como filho. Mas hoje, o Pai está no nosso coração, para que nos ensinar a ser feliz, contente em toda e qualquer situação. Então, a palavra verdadeira é essa, a reconciliação com Cristo. Então, aqui você está reconciliado, você que tem carteira de um bom profeta da graça de Deus, ensinando aqueles que não entenderam ainda e que vão entender daqui a pouco. Então aqui está, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então Malaquias, capítulo 1, versículo 1, transgrediam lá a lei. Por isso a sentença foi para ele na cruz. E nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, todos que estão debaixo da obra da lei, fazendo campanha com a libertação, buscando o Espírito Santo, guardando o sábado, esses homens, essas vidas, né, que são de Cristo, precisam se reconciliar com Deus. Eles aceitaram Jesus e ficaram parados debaixo da lei, mas o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Então, se você crê, você já vê aqui o poder de Deus na sua vida. 20. De sorte que somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, né? Ele fez pecador. Então, Jesus fez pecador para aqueles que lá estavam debaixo do pecado, para tirar a transgressão da lei e trazer a graça para aqui nos conceder essa maravilha de palavra que é de poder.
concedeu o pecado, ele fez pecador por nós, por Paulo e aqueles que lá estavam, para tirar o pecado que era a transgressão da lei. Por isso, Romanos 6, 13 e 14, o pecado não terá domínio sobre vós, estão debaixo da evangelho da graça, não estão debaixo da lei. A lei passou, a graça chegou, onde superabundou a graça, no nosso coração ficou, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então o irmão ele é justo aqui para com Deus e o pastor lá expulsa ele. O pastor lá bota de castigo. O pastor lá diz que ele é isso, que ele é aquilo. Então inventa história. Aqui não. Aqui é puro evangelho do Pai para o nosso coração. Então aqui fôssemos feitos justiça de Deus. Tá? Eu li aqui transição da lei para a graça. Tá? Agora eu vou ler o Evangelho de João, um livro histórico que eu aceitei Jesus, né? Assim que eu me converti, mas não estava reconciliado com ele. Eu hoje me reconciliei com Deus, entendendo o Evangelho. 15 de João 16. Né? Eu aceitei Jesus, participei da Santa Ceia, pão e suco, dei dízimo como dinheiro 15 anos, e assim eu fui vivendo a minha vida. Mas só que agora eu entendi o Evangelho, né? Da reconciliação, o Evangelho do amor e do perdão e da paz no coração. Pós-cruz, antes da cruz, não havia paz, não havia sossego, havia só matança, olho por olho, dente por dente. Por isso, entendemos Lucas capítulo 12, 49. Tá? Ele falava já lá o quanto eu me angustio até que eu realize o batismo. Ele passou pelas águas para que nós não passássemos hoje. Por quê? Era arrependimento de pecado. Quando chegou na cruz, nos batizou e levou aquele homem velho, chato, tá? Hoje somos nova criatura. O corpo de carne nos acompanha aqui ainda, porque estamos num corpo de carne, tá? Por isso, nós vamos deixar esse corpo aqui assim que ele nos conceder o nosso ano de vida aqui. Eu estou com 73. Então, não sei até quanto eu vou. Aí, quando eu terminar aqui, eu já voltei para o Pai. Já estando aqui nele, com esse entendimento que ele está me dando. Por isso, eu aqui prego as verdades que libertam o coração, trazendo do Pai o amor e o perdão. João capítulo 15, 16. Não foste vós que me escolheste, a mim, tá? Por isso eu aceitei Jesus. Mas como eles não explicam nada disso aqui, você passa batido. Então você come a comida que eles colocam na nossa boca. Mas aqui quem dá comida aqui é o Pai. É Deus que nos concede esse alimento. Não foste vós que me escolheste, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então foi ele que nos escolheu. Não foi o pastor da igreja ali, você agora escolheu Jesus? Você agora... Não, não é assim. Tem que entender o Evangelho e praticar as verdades que libertam. E vos designei para que vades e des fruto, fruto para Deus. Se eu tiver antes da cruz, eu vou dar fruto para o homem. Eu vou participar de várias coisas nas igrejas, tá? Que é ritual judaico. O gentio não tem obras a fazer. As obras que o gentio tem que entender aqui é que Jesus fez na cruz por eles. E trouxe o reino para nós inabalável, porque nós fomos o quê? Enxertados na videira verdadeira. Por isso ele é o nosso pastor. E nada nunca nos faltou e não vai nos faltar. Designei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então já concedeu. Concedeu o quê? A bênção para você. Te abençoou, predestinou, te consagrou, edificou a tua casa aqui na igreja, na rocha, que é a palavra dele. Como ele falou para Pedro, Pedro, eu vou edificar minha casa na rocha, sobre a minha palavra. Então, tudo que era antes da cruz era a sombra do bem vindouro. Hoje não. Hoje a realidade chegou na nossa vida, que é 10:1 de Hebreus. Era a sombra do bem vindouro. Antes da cruz, era muito sacrifício, muito isso, muito aquilo. Então, Jesus veio para fazer todas as obras, eles não conseguiram fazer, e Jesus vem e faz todas as obras, 613 mandamentos, lei da Torá. Dá 10 para Moisés e dá 2 para que nós hoje entendêssemos a graça dele. Amar a Deus primeiro e o próximo em algum lugar. Aí está. Completou-se toda a obra e os profetas ali antes da cruz, que é Mateus 22, versículo 40. Então se completou, por isso João aqui foi. Né? Ali os profetas que perduraram até João Batista, Lucas, capítulo 16,
E Mateus capítulo 11, versículo 12. Quando você entra aqui e aprende aqui, você é um santo de Deus dentro do teu coração, aqui dentro. Que minha mãe falava, lá quando eu tinha 15, 10 anos, minha mãe falava, não esqueça isso não, vocês estão tudo santo do pau oco, mas hoje aqui, Jesus preencheu o meu coração, trazendo de lá do céu para o meu coração, com um pedacinho no céu, o amor e o perdão, para que eu possa amar todos aqui em espírito e verdade. Esse é o momento mais lindo que nós temos quando falamos com o Pai. E Ele aqui está. Por isso Ele falou, eu vou suprir, eu supro, né, todas as vossas necessidades. Filipenses, né? Filipenses 4:19. E Filipenses 4:13 ele falou, tudo eu posso. Então Deus podia tudo e pode tudo. Agora nós aqui temos um controle e ver o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Amar e perdoar tem que sempre ser assim. E ser longânimo, sim. Ser manso, sim. Porque o culto é racional. Não é gritaria, não é feitiçaria, não é obra da carne. Aqui é fruto do Espírito, para que nós possamos dar fruto para Deus. Não na carne e dar fruto para o homem. Aí você vai entender que o mistério está dentro de você. Dê um like nessa mensagem, espero que você entenda e que Deus esteja contigo em todos os momentos da sua vida. Glória, obrigado por tudo, meu Pai. Graças a Deus, obrigado, meu Pai.